Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre tipos celulares, né? Os diversos tipos celulares, os dois principais grupos, né? E membrana celular. Inicialmente, vamos abordar aqui os tipos celulares. Os tipos celulares em dois grandes grupos, né? No campo aí dos seres vivos, nós temos dois tipos, os, as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são geralmente as mais simples, são geralmente as células das bactérias, cianobactérias, e as eucarióticas são do resto, né? Dos animais, plantas, fungos, enfim. Mas quais são as diferenças dessas duas grandes células? Bem, a célula eucariótica, ela vai ter uma série de organelas, né? Vai ter uma membrana ali. Dentro dessa membrana vai ter um citosol, né? Na qual essas organelas, ou tipo órgãos, pequenos órgãos, vão ficar emaranhados ali. Então, aqui, como a gente pode ver, tem vários órgãos, organelas, né? E no interior vai ter uma coisa muito importante que é o nucleolo, onde vai ficar, nucleolo, onde vai ficar o material genético, né? RNA, DNA, condensado ou não condensado. Então, aqui que ocorre que a mitose, a meiose, é dentro desse núcleo, tá? Do núcleo e núcleo. Núcleo e núcleo. Então, vai ter aqui o núcleo, o citosol com as organelas e a membrana. Dentre as bactérias, nós vamos ter aí a parede celular, tá? Que é mais rebuscada. Uma parede celular de peptídeo glicanos, né? Peptídeos são vários aminoácidos e glicanos de carbono, associação dos dois, ou celulose, né? No animal, a parede celular é celulose, ou quitina, né? Em alguns fungos, enfim. Então, nós vamos ter a parede celular aqui. Além da parede celular, nós vamos ter também a membrana plasmática, né? E aqui ao redor nós vamos ter dentro nós vamos ter um citosol, né? E vai ter um núcleo. Na verdade, não vai ter um núcleo, vai ter um material genético ali disperso, tá? Vai ter, na verdade, um nucleóide, né? Uma forma primitiva de núcleo, né? Não tem carioteca, não tem aquele revestimento que seria a membrana plasmática, equivalente à membrana plasmática ali do núcleo, não tem essa carioteca. E também vai ter associado um plasmídio, que é um núcleo celular, um DNA circular, né? Um DNA nuclear, qual está muito associado com algumas coisas, alguns assuntos genéticos, né? De produção genética, de recombinação genética, ok? É, nós vamos ter também, comum aqui, ribossomos. Nos procariotes, nós vamos ter ribossomos 70S e nos eucariotes, ribossomos 80S. Esses ribossomos são esses pontinhos aqui ao redor do retículo endoplasmático e eles vão ser responsáveis por síntese de proteínas, tá? Então, vão estar relacionados à síntese de proteínas, ok? Então, nós temos o retículo endoplasmático rugoso aqui, justamente rugoso porque ele está associado com vários ribossomozinhos aqui, ok? E aqui o retículo endoplasmático liso. Nós vamos ter, como já falei, basicamente das bactérias, né? Nós temos aqui outras organelas, né, membranosas. Aqui nós temos o núcleo, mitocôndria responsável pela respiração celular. É aqui que vai acontecer todo aquele a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória é na mitocôndria, não necessariamente tudo, né, mas a parte aí na mitocôndria, tá? Nós temos os centríolos que são muito importantes e só tem aí na eucariótica mesmo, são muito importantes na divisão celular, né, de formar os polos para haver a constrição ali da célula dividir em duas ou mais. Nós temos os lisossomos associado com a digestão, né, de substâncias, se eu não me engano.
Citoplasma, que é citosol, vesícula, núcleo, nucleolo, ribossomo, já falei, retículo endoplasmático rugoso, está relacionado a transporte, complexo de Golgi, é, armazenamento e transporte também, tá? Para dentro ou fora da célula, tá? Então, aqui nós temos uma exemplificação dessas dois tipos de célula procariótica, vai ter aqui a parede celular, a membrana celular, tá? O citoplasma, vai ter os ribossomos aqui espalhados, aqui vai ter o material genético, numa espécie de nucleólino concentrado, mas não condensado aqui, todo espalhado no citosol, tá? Já na célula eucariótica, ela vai ter a membrana plasmática, aqui vai ter outras, o núcleo, né? Os ribossomos, vai ter as organelas, os lisossomos, mitocôndria, complexo de Golgi ou de Golgi, retículo endoplasmático, enfim, tá? Vai ter esses dois contrapontos. As células vegetais e animais, né? Essas células vegetais e animais, elas podem ser divididas em dois grupos, que é a célula 1, né, vegetal, e a célula 2, animal. A célula 1, que é a vegetal, que também vai ter a parede celular, vai ter membrana. A diferença aqui, ela vai ter vacúolo, vai ter cloroplasto, que é uma organela específica para fotossíntese, né, no ciclo de Calvin, enfim, fotossíntese mesmo. O tonoplasto também, né, uma espécie de cloroplasto. Parede celular, tá? Vai ter a mitocôndria, que vai ter também no outro, e enfim, e vai ter o vacúolo, né? Muito importante aí para a reserva de água e de líquido na célula vegetal. Na célula animal, nós vamos ter o vacúolo de suco celular, o complexo Golgi, os centríolos, né, que as células animais não, vegetais não têm. Tanto que a constrição da vegetal é de fora para dentro, e de animal é de dentro para fora. Numa divisão celular, tá? Aqui é só a representação de uma célula bacteriana, tá? Nós temos a parede celular, a membrana plasmática, aqui dentro o citosol, com os ribossomos e o núcleo. Elas vão ter esse flagelo aqui, esses cílios, tá? A bactéria. Material genético que domina a diversidade de células, né? A célula procariótica, ela não vai ser só daquele jeito redondinho, bonitinho e tal. Nós temos a célula, por exemplo, aqui no campo animal, né? Nós temos a célula aqui epitelial, né? Epitelial, conjuntivo, né? Vamos ter esse aqui, nós temos as células neuronais, os neurônios, nós vamos ter aqui outra espécie de neurônio, que são as dendríticas, é uma célula germinativa, que é um zigoto não, é espermatozoide, com flagelozinho aqui, a cabeça e tudo. Nós vamos ter essa célula aqui, que eu não sei qual é, deixa eu ver. Não sei qual é, de fato. A célula, uma hemoglobina, né, célula de sangue, célula muscular, né, retina, miosina e tal. São diferentes formatos, né, diferentes tipos de células. E quando você é ainda muito pequeno, o feto, o embrião, essas células são expressadas, né, através da genética. Células nervosas, células do tecido conjuntivo, fibroblastos, tecido ósseo, osteócitos, as células musculares estriadas, o enterócitos, são células ali do intestino, adipócitos são as células de gordura, o músculo liso, eritrócitos são
as hemoglobinas, enfim. Então, aqui nós temos outra distinção na célula vegetal e animal, né? Como eu havia falado, tem a parede celular, celulose, o acúmulo central e os cloroplastos. Animal vai ter os lisossomos e os centríolos, né? Diferente aí que uma não tem na outra. Chegamos na bendita, né, membrana plasmática. A função da membrana plasmática é de permeabilidade restritiva. Ela tem semipermeabilidade, ela não deixa qualquer um entrar ou sair da célula. Então, ela é bem restritiva. Ela é composta por uma bicamada, né, dupla camada fosfolipídica. E tem algumas proteínas integradas ou por cima, né, integradoras, são essas daqui. Então, toda para facilitar aqui o transporte, proteína transmembrana. Então, ela vai ter essa dupla camada lipídica, né? Essa área aqui hidrofílica, cabeça e as perninhas, os flagelos são hidrofóbicas. Então, essa diferença, né, permite a entrada e a saída de determinadas moléculas ou micromoléculas, tá? Esse é o chamado modelo de mosaico fluido, justamente porque tem essa bicamada fosfolipídica, tem proteínas integrais, transmembranas, proteínas, tem glicoproteínas e glicolipídios, são muitas coisas aqui. Isso tudo vai servir para identificação de determinadas outras células ou de outros corpos, né, estranhos. Então, nós temos essa característica inicial da membrana. Como eu havia dito, a membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica com uma área hidrofílica, outra hidrofílica aqui no meio hidrofóbica, tá? A representação vai ter colesterol também aqui, né? Glicolipídio, então associação de glicólise com lipídio, que deve ser o colesterol. Representação simplificada da estrutura do fosfolipídio, né? Nós temos a cabeça polar, hidrofílica, e a cabeça, a cauda, né? Hidrocarbônica, né? Que é a insaturada e é hidrofóbica. Que outra representação da membrana, muito bonita essa imagem, né? Nós temos aqui uma camada bilipídica, as membranas, transmembranas, o canal aqui por onde sai, bomba de sódio e potássio, tá? Proteína alfa-hélice, proteína periférica e integradora, integral e periférica, esses dois tipos. O colesterol, glicolipídios, nós temos glicoproteínas, né? Servem de reconhecimento, proteína globular. Então, nós temos três tipos de proteína: integral, periférica, globular, colesterol, glicolipídio e glicoproteína, tá? Outra representação bem interessante aqui. Então, vamos falar agora das especializações dessas membranas. A membrana ela pode ser especializada dependendo de onde ela está, né? De que tipo de célula estamos falando. Por exemplo, se estivermos falando de uma célula do intestino, vamos ter as microvilosidades justamente para aumentar, vai ter em formato assim, né? Justamente para aumentar a superfície de contato, né? E conseguir digerir bem o alimento. Outro tipo de especialização é a glucocálise, né? A glucocálise serve para reconhecimento de outras células. São estruturas aí que vão ter na membrana para reconhecimento dessas células. Interdigitações servem para ligar essas células, né, entre células. É uma espécie de cordinhas ali para segurar essas células, desmossomos, assim como os desmossomos, né? A zona de adesão, oclusão também. Plasmodesmos são essas junção comunicante no animal, ou junção tipo gap no animal, e plasmodesmos na vegetal, tá? Então, aqui nós temos a representação de todas aquelas especializações. Nós temos aqui as microvilosidades, uma zona de oclusão, né, que liga aqui essa célula aqui,
Aqui é uma célula, aqui é outra célula, e aqui é outra. Então, nós temos zona de oclusão, uma zona de adesão, né? Todas são para ligar uma outra, né? Só que de formas diferentes. Os desmossomos, a junção comunicante e temos também os M-desmossomos aqui. Ainda sobre essas especializações, né? Microvelocidades aumentam a superfície de contato, junções íntimas ocludentes ou oclusivas definem polaridade de membrana e obstruem a passagem de moléculas no espaço intercelular, aqui as junções oclusivas, junções adesivas ou aderentes, adesão a célula-célula, tá? Desmossomos, adesão célula-célula também. Interdigitações aumenta a interação celular. Junções comunicantes ou gap permitem a troca de moléculas entre células. E N-desmossomos, adesão célula-lâmina basal, tá? Que é a lâmina basal da célula. Então, nós temos aqui, só para simplificar, um mapa mental sobre a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é uma estrutura presente em todos os tipos de célula. Ela é formada por uma camada bilipídica, na qual estão inseridas proteínas. As proteínas da membrana podem ser classificadas como integrais periféricas, tem as globais também, né? Os transportes. Nós temos alguns tipos de transporte dessas membranas, né? Que a passagem, como ela está associada com esse transporte, né? A permeabilidade, ela que decide quem vai passar e não vai passar. Então, essas substâncias podem passar pela membrana plasmática por transporte passivo, que é sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. Nós vamos ter outros transportes de englobamento, de fagocitose ou pinocitose, no caso de endocitose. Então, nós vamos ter a endocitose aqui, que é um processo em que a membrana plasmática invagina-se e garante a entrada de macromoléculas para o interior. Fagocitose, se for sólido, pinocitose, se for líquido. E exocitose, que ela vai formar e vai jogar a molécula para fora, né? As vesículas se formam no interior da célula e fundem-se com a membrana, liberando a substância que estava dentro da célula para fora. Tá? Então, é importante, antes de adentrar sobre transporte, né, de membrana, é interessante falar sobre gradiente de concentração. Então, nós temos um ambiente, uma solução, né, onde se há muito soluto, essa solução é hipertônica, porque tem muito soluto. Se ela tem pouco soluto e mais solvente, nós temos uma solução hipotônica. E se temos uma concentração igual, né, nós temos meios isotônicos, né? Lembrei das bebidas isotônicas. Então, aqui nos gradientes de concentração, nós temos aqui os lipídios, aqui é uma representação de uma membrana, aqui uma proteína, meio extracelular e meio intracelular, citosol. Então, nós temos aqui a molécula, um gradiente de concentração decrescente, né? E vai do mais concentrado para o menos concentrado, os canais iônicos. Os transportes nas membranas. Então, nós vamos ter aqui o transporte ativo, que é o gasto de energia, ATP, o movimento dessas células, e o transporte passivo, que não há gasto de energia, ok? Aqui, o transporte ativo, você vai passar pela membrana, e passivo pode passar entre a membrana aqui mesmo, entre a proteína ou a membrana. Transporte ativo, de menor concentração para maior concentração. Então, como que ele quer fazer aquele sentido inverso, né? O passivo, quando tem maior concentração para menor concentração, ele vai de boa, né? Exemplo, osmose. E o diferente do ativo, né? Que é o de menor concentração para maior concentração, claro que vai ser mais difícil, tá? Dentro do transporte passivo, nós temos dois tipos, que é a difusão facilitada e a difusão simples. A difusão facilitada e simples, ambas não gastam energia, tá? A facilitada é justamente que vai ter uma proteína que vai facilitar a passagem dessa micromolécula
tá? Então, diferentemente das de fusão simples, que não vai passar assim de boa mesmo. Por exemplo, de fusão facilitada, de fusão simples. E a osmose, né, que geralmente as moléculas vão de um ambiente que está menos concentrado para que vai estar mais concentrado. Tá? Exemplo, transporte ativo. É um exemplo de transporte ativo, a bomba de sódio e potássio, tá? Que manda 3 sódio para dentro, tem muito sódio, e ele quer fazer esse caminho inverso, e 2 potássio para fora, tá? Essa é a bomba de sódio e potássio, muito envolvida aí nos impulsos nervosos, na condução muscular, enfim. O transporte de macromoléculas, como eu havia citado, né, a exocitose, a endocitose, né, a pinocitose, pinocitose com líquido e fagocitose com sólidos. Então, aqui nós temos algumas micromoléculas. A água passa facilmente, oxigênio passa, ozônio passa, dióxido de carbono, etanol, glicerol, glicose não, aminoácido, sódio, cálcio, cloro, não. Osmose na célula animal. Então, nós temos, só para fechar, algumas, algumas questões relacionadas aos meios hipertônicos, hipotônicos e isotônicos. Se colocarmos uma célula animal em um ambiente hipertônico, ou seja, com muito soluto, é claro que a tendência é que a água saia dessa molécula, dessa célula, né, no caso, célula sanguínea, e vá para fora, né? Isso faz com que haja uma crenação dessa célula. Já na célula vegetal, quando está em um ambiente hipertônico, ocorre a plasmólise, né? A célula fica murchinha, né? A planta fica murchinha, a folha da planta. Quando colocamos uma célula em um ambiente hipotônico, ou seja, com muito solvente, nós temos aí uma entrada muito grande de água e acaba ocorrendo o estouro, né, dessa célula. E ocorre a plasmólise ou hemólise, tá? Hemólise para falar especificamente das hemácias. Já na célula vegetal, nós vamos ter no ambiente hipotônico a turgência. Então, ela não vai estourar porque ela tem a proteção da parede celular. Então, apesar do vacúolo estar cheio de água, essa, essa planta está bem túrgida, ela não vai morrer ou estourar, né, por causa disso, por causa da parede celular. Agora, em um ambiente isotônico, é um ambiente ideal, né, que o equilíbrio entre saída e entrada de água está equilibrado. Então, no ambiente isotônico, as duas são tranquilas. Então, só para falar do citoesqueleto rapidinho, né, na membrana plasmática, e para dar uma estrutura das organelas ali dentro da célula, nós temos algumas estruturas que são chamadas de citoesqueleto, né? Temos o filamento intermediário, o microtúbulos, o filamento de actina, justamente para dar a estruturação da célula. Exemplo, né? Microfilamentos, microtúbulos, e aqui uma breve revisão de tudo que a gente falou, né? Citologia, componentes da célula, citoplasma, que tem água, proteínas, sais minerais, açúcar, núcleo, membrana plasmática com dupla camada fosfolipídica. Vai ter o citoesqueleto, manutenção da forma e transporte intracelular, emissão de pseudópodes, tá? O glicocálise, que vai ter ali na membrana, justamente para reconhecer outras estruturas, outros corpos. Essa membrana é chamada de mosaico fluido, o livre movimento, né? Antes de tudo, nós temos a classificação das células, né? A célula, a citologia é o estudo das células.
As células rudimentares das bactérias são chamadas de procariotos, tem os ribossomos, parede celular e de polipeptídeo-glicanos. Nós temos os eucariotes, que tem o núcleo, membrana celular, organelos membranosos, ribossomos 80S e mitocôndrias. E nós dividimos aí em grandes partes, né, com as células vegetais e animais. As vegetais só tem os cloroplastos, celulose e amido, e animais, centríolos, lisossomos e glicogênios, tá? Quais são as organelas, tá? Os organelos. Ribossomos, responsável por sintetizar proteínas, complexo de Golgi, secreção de substâncias, síntese de glicídios, forma os próprios lisossomos, que atuam em pH mais ácido, digestão intracelular, autofagia, autólise, como havia dito, né? Digestão de substância, secreção de substância, síntese de proteína, retículo endoplasmático liso e rugoso. O liso está associado com a síntese de lipídios, detoxificação, armazenamento, vacúolos. E o rugoso, ribossomos aderentes, síntese de proteínas também, tá? Nós vamos ter as mitocôndrias associadas com a usina energética, produz ATP, DNA próprio, simbiose, né? Cloroplasto, clorofila, fotossíntese, centríolos, divisão celular, animal, movimento dos cromossomos, cílios, flagelos. E peroxissomos, a metaboliza peróxido, né? Questão 1. Vamos para questões. Os procariotos diferenciam-se dos eucariotos porque os primeiros, entre outras características. Qual a diferença para eucariotos? Os procariotos não possuem material genético? Não. Possuem material genético como os eucariotos, mas são anucleados? Exatamente. Possui núcleo mais material em como se dispersa no citoplasma? Não possui núcleo. Possui material genético disperso no núcleo, mas não em estruturas organizadas denominadas no cromossomos? Não. Letra B. Próxima questão. A membrana plasmática é constituída basicamente por uma bicamada de fosfolipídios associados na molécula de proteína. Essa estrutura delimitada da célula separa o conteúdo celular do meio externo e possibilita o trânsito de substâncias entre os meios e extracelular sob o transporte através da membrana. É correto afirmar que a passagem de substâncias através da membrana plasmática utilizando proteínas transportadoras é denominada difusão simples? Não, é difusão facilitada. A difusão facilitada é o transporte de substâncias pela membrana com auxílio de proteínas transportadoras e gasto de energia. Não há gasto de energia em difusão facilitada, porque ela é um transporte passivo. C. A osmose é a passagem de substâncias através da membrana plasmática em direção a uma menor concentração de solutos? Não, maior. O D. Uma membrana permeável à substância A possibilitará o transporte dessa substância para fora da célula, desde que exista ADP disponível. No transporte ativo ocorre passagem de substâncias por proteínas de membrana com gasto de energia, letra E. É que está correta, tá? Difusão simples, o uso de osmose transporta do hipotônico para o hipertônico, não necessariamente precisa gastar energia. Próxima questão e última. O estudante colocou 2 pedaços recém-cortados de tecido vegetal em 2 recipientes, 1 e 2, contendo a solução salina. Depois de algumas horas, verificou-se que no recipiente 1 as células do tecido vegetal estavam plasmolizadas, ou seja, estavam em um ambiente hipotônico, né? No recipiente 2, as células mantiveram o tamanho normal, então era isotônico. Qual a conclusão do estudante? A concentração das soluções sólidas do 1 e 2 em relação ao suco celular era hipotônica e isotônica, o que significa dizer que em uma as células estavam plasmolizadas, ou seja, estouradas, podemos assim dizer.
rachadinhas, enfim. Letra A. Letra B, perdeu água. Isso não deslocou, afastando-se da parede celular. Não, hipertônica, gente, não hipotônica. Hipertônica, que é plasmolizada, que tem muito excesso de soluto, tá? Então, essa é a nossa explanação sobre tipos de células e membrana plasmática. Ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.